Flávio Dino é herói nacional? E o Bitcoin? Será que quebrou de vez? Era pirâmide, a galera perdeu dinheiro? Ou será que os cracudos de criptomoeda vão acertar mais uma vez e o Bitcoin vai subir e a galera vai lucrar? Bom, tudo isso e mais um pouco do que rolou na semana no mercado financeiro, no mundo econômico e na política, você vai ver agora no resumo da bolsa do canal Investland. De cara com o nosso índice Ibovespa, vamos ver como tá a bolsa brasileira. A bolsa essa semana que subiu 0,87% e fechou acima dos 182 mil pontos, só alegria no Ibovespa, tá quase 183 mil pontos. Então estamos basicamente nas máximas históricas. Uma performance muito interessante, visto que a taxa de juros está 15%. Boa parte desse dinheiro, Daniel, então vem da onde? Vem de uma precificação, o mercado sempre antecipa, né, da queda da taxa de juros, e a gente sabe que a queda da taxa de juros é bom para as empresas e é bom para a renda variável, então a bolsa deu uma subida por conta disso, mas tem muito também capital externo entrando no Brasil. A gringaiada tá mandando dinheiro para cá. Daniel, por quais motivos? Mérito do Lully? Mérito ou demérito do Trump? Sorte, coincidências? O quê? Talvez um pouco de cada coisa, para ser honesto com vocês. O Trump está em uma política informal, ou até formal demais, de desvalorizar o dólar. E do outro lado, aqui no Brasil, a gente paga uma taxa de juros muito interessante e tem uma moeda que está se comportando bem em relação ao dólar aí nos últimos anos. E o Brasil aí dentro da cartilha neoliberal tem apresentado resultados moderados, né? Uma inflação relativamente controlada, desemprego em números bons, bolsa subindo. Então, apesar de você ter alguns indicadores ruins, como por exemplo a taxa de juros, algumas empresas fechando, mas no macro, a gringaiada olha e fala, cara, o Brasil é um país que dá para investir, muito longe da Venezuela aí que alguns econocoach previram. Alguns outros indicadores dessa semana, fundos imobiliários caíram 0,36% essa semana. Nosso querido dólar baixou mais um pouco, chegando a 5,22, maravilhoso. Será que vai ter Disney? Ó, deve ter um ano e meio aí, um ano que eu não vou nos Estados Unidos, já tá dando aquela saudade. Fui pra China agora, China é maravilhosa inclusive, tá? China é estrutura de país rico, não tem pessoas em situação de rua, frota de carros nova, então um belo exemplo de como usar o Estado na economia aliado ao setor privado. Mas eu não tenho preconceito com ninguém. Eu visito a China, visito os Estados Unidos também, então se o dólar cair, a gente agradece. E o nosso querido Bitcoin, nosso não muito, né? Porque vocês sabem que eu não sou muito entusiasta de criptomoedas, nem de Bitcoin, mas o Bitcoin aí teve mais uma queda essa semana, caindo 8%, chegando aos 70 mil dólares, tá? O Bitcoin, para ser sincero com vocês, chegou até bater aí 63 mil dólares, um valor bem baixo. Daniel, mas por que você não gosta de Bitcoin? Daniel, você tem Bitcoins? Sim, eu tenho Bitcoins. Não é uma quantidade muito grande, é uma pequena porcentagem da minha carteira. Mas Daniel, como você tem algo que você não gosta? Bom, isso é um pouco de pragmatismo, eu diria assim, e também um pouco de vai que os meus conceitos estão errados, né? E aí o 38, essa galera ANCAP, esse povo, tudo tá certo, que eu acho que não estão, né? Mas assim, né? Vai que, né? Então não custa nada ter um pouquinho de Bitcoin na carteira, mas eu prefiro ter empresas ou ativos que eu possa analisar o fluxo de caixa, analisar o lucro, analisar a gestão por detrás, e aí sim eu avalio e coloco meu dinheiro e invisto nessas empresas. O Bitcoin é algo que você só ganha dinheiro se alguém vier depois de você e pagar mais caro. Ah, Daniel, mas ações são assim também? Não são, porque as ações eu posso comprar e não vender. E se eu não vender essas ações, essas empresas pagam lucros e todos esses lucros eu recebo em formato de dividendos na minha conta corrente, fazendo assim uma carteira mensal de renda passiva. Você pode fazer isso com fundos imobiliários também, por exemplo. E o Bitcoin é muito dessa galera que tem fobia do Estado, que não sei o que vai fugir do Estado. Eu acho isso um pouco meio de balela, mas na via das dúvidas eu tenho. E agora que tá todo mundo falando do caos do Bitcoin, né? A gente tem um índice que é o Fear and Greed Index, né? Que mede aí um medo com relação ao mercado, com relação ao Bitcoin, enfim. E a gente tá num padrão de extremo medo agora. Normalmente, agora quando a galera tá com muito medo, é o contrário. Normalmente são bons pontos de compra, né? Você sabe que me acompanhando aqui no canal, eu, Daniel, não compro nenhum ativo na máxima ou próximo das máximas. Mesmo uma ação que esteja dentro do preço-teto, esteja tudo certinho, mas tá na máxima, eu já não gosto, eu já tenho preconceito. Então eu gosto de comprar ativos quando estão na baixa. E agora, a bolsa toda tá na alta, a bolsa americana tá na alta e o Bitcoin está em baixa. Pode ser que eu coloque mais um dinheirinho em Bitcoin agora. Mas lembre, mais por pragmatismo, porque eu não sou muito fã não. Prepare aquele super print do setor BEST, setor de bancos, energia elétrica, seguros, saneamento e telecom. Bons setores para você começar na Bolsa de Valores, mas não necessariamente cada empresa dessas aqui são boas, tá? E parece que o setor de bancos essa semana deu uma leve corrigida, tá?
Banco do Brasil, a meu ver, ainda é um preço bem razoável para Banco do Brasil. Itaú cresceu essa semana, até porque o Itaú divulgou um lucro absurdamente incrível, né? O lucro, se eu não me engano, foi o recorde, tá? De lucro do Itaú, mostrando aí que bancos no Brasil ganham dinheiro com juro baixo, com juro alto, com governo de direita, de esquerda, enfim. O que é algo, a meu ver, não muito bom para a economia, tá? Quando você olha outras economias do mundo, as maiores empresas não necessariamente são bancos. E aqui no Brasil, das 10 maiores, sei lá, metade são bancos, o que é sinistro. Indo para o nosso setor de commodities, o Brasil é o grande exportador de commodities. Não por muito tempo, porque meu sonho é que o nosso país seja um país mais industrial, sem deixar de lado, obviamente, as commodities. Mas todos vocês sabem aqui da minha vontade, né, no projeto de desenvolvimento de longo prazo no país, que melhore o nosso setor industrial. Destaque aí para Vale, que cresceu mais 1% essa semana. E eu lembro de alguns resumos da Bolsa, né? Poucos meses atrás, a gente vinha aqui e a Vale estava R$ 49,00, R$ 50,00, ou seja, nessa faixa de preços. E eu falava, gente, Vale, esse preço é bom demais. E o pai avisou, e eu ainda tô avisando, Vale é uma empresa de R$ 100, bicho. Não tô falando pra tu comprar agora 85 não, tá? Eu mesmo não tô comprando, mas assim, dá pra sacar quando a empresa tá com um preço muito baixo. E eu mesmo, Daniel, tive uma valorização de Vale muito alta. Indo agora pra profecia do mercado financeiro, o que os economistas, as instituições financeiras estão prevendo para o Brasil final desse ano? Previsão do IPCA pela primeira vez ficou na casa dos 3, olha aqui o 3. Então, as instituições financeiras creem que a inflação esse ano fechará em 3,99%, uma profecia que melhorou em relação a uma semana atrás. O mercado financeiro até que não previu tão ruim esse ano, normalmente eles preveem algo ruim, né? Eu não sei se é por antipatia ao Lula ou sei lá por quê, e normalmente o Brasil vem um pouco melhor. Mas esse ano até que a previsão de inflação tá ok, previsão do PIB não tá tão forte, mas também não é um caos, né? Teve anos que eles previam 1%, por exemplo, então 1,80, né? Então, sei lá, vai que o PIB pode crescer mais de 2%, câmbio a 5,50 e Selic a 12,25, que olhando de hoje parece ser bom, uma Selic a 12,25, mas para ser bem sincero com vocês, se a gente tem uma inflação a 4% e a gente tem uma Selic de 12%, estamos falando aí de 8% de juro real, né? Não é exatamente uma subtração que você tem que fazer aí, né? Você usa a fórmula de Fischer para fazer isso, mas é um valor próximo a 8% de juro real, ainda assim é um juro real muito alto, né? E a crítica que eu tenho ao mercado financeiro é que, o Banco Central, ele roda lá os modelos dele para definir a taxa de juros, roda lá no sistema, no algoritmo do Samba, chama Samba assim mesmo, tá? Eles fazem os estudos deles, mas eles botam a expectativa de inflação, que é a opinião que eles pegam do mercado, na conta também para definir a taxa de juros. E quem dá a opinião é o próprio mercado. Só que o mercado pode, queridos, estar viciado. Por que, Daniel, eles podem estar viciados? Porque dependendo da opinião da galera que você pegue, se eles estão querendo a taxa de juros mais alta, por exemplo, eles começam a falar que a inflação vai ser maior do que eles querem. E eles botando a expectativa de inflação alta, o Banco Central é forçado a aumentar juros, e aí a galera que depende, a galera do mercado financeiro, que ganha dinheiro com renda fixa, que não é todo mundo, e você sabe que não é meu caso, por exemplo, apesar de eu ter renda fixa, mas meu principal foco é ter uma taxa de juros baixa para ganhar mais em renda variável, tá? Que é melhor para a economia. Mas muita gente no mercado financeiro é assim, né? Quer ficar lá na mamata da Selic lá e do juro alto. Então, se essa galera opina ainda, bicho, aí você pode ter um vício aí. E essa é a minha crítica de influência que eles têm no Banco Central. Bom, partindo agora para as notícias da política e da economia e do mundo, bilionários envolvidos no caso Epstein. Então, a divulgação de um gigantesco lote de arquivos Epstein pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ampliou a lista de bilionários e figuras poderosas. E além de Donald Trump, que está cada dia, né, pior a situação dele com relação aí aos casos do Epstein, outros nomes de bilionários apareceram. Os principais nomes citados, segundo a minha lista aqui, Elon Musk, com e-mails sobre planos de viagem. E Elon Musk diz que nunca foi à ilha de Epstein e nega a irregularidade. Bill Gates, inclusive o Bill Gates, tá? Se não me falha a memória, pode checar essa informação, falou que se arrependeu dos contatos que ele teve com o Epstein. Ele disse que era um cara com muito bom network e eventualmente o Epstein conseguiria indicar pessoas para doar ali para a fundação do Bill Gates ou para fazer as causas sociais que o Bill Gates tanto gosta, mas o Bill Gates se arrependeu. Aparentemente, esses nomes que eu estou citando para vocês não querem dizer que estavam envolvidos com aquelas questões sexuais, com menores, né, para deixar uma palavra bem leve, né? Só foi provado que eles de alguma forma conheciam o Epstein ou já tiveram algum tipo de envolvimento, mas tenho que ser honesto com vocês, não quer dizer que esses nomes, Elon Musk, Bill Gates, Andrew Mountbatten, Richard Branson, Sarah Ferguson, Peter Mandelson, Steve Bannon. Steve Bannon é complicado também, tá? Mas assim, não quer dizer que eles participaram ali da parte mais grave, né? Que todo mundo tá ligado, né? A famosa pedo. O lote inclui 3 milhões de páginas, sendo 180 mil imagens e 2.000 vídeos, velho, do caso Epstein. A lei exige divulgação completa e parlamentares dizem que o material
ainda não foi todo divulgado que tem material retido, ou seja, a tendência é piorar a cada dia para quem cometeu o crime e melhorar, entre aspas, pra gente que quer saber a verdade. Bicho, muita gente pagando aí de conservador, mas quando você abre a caixa preta, são reveladas várias coisas. Próxima notícia, um orgulho nacional, Congresso Brasileiro aprova aumento para servidores do Senado e da Câmara e abre brecha para pagamentos acima do teto. O Brasil, a direita e a esquerda nacional dando orgulho. Tô falando que é todo mundo? Não, mas assim, esse Congresso, bicho, eu fico pensando qual é o pior poder do Brasil, mano. Aí eu fico com raiva uma hora, a gente fica com raiva do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, mas mano, o Congresso, eu acho que, cara, é o maior lugar de sanguessuga e parasita e de cara que faz chantagem do mundo, assim, velho. Fora o orçamento que eles têm, então essa notícia dá até arrepio. Os textos prevêem acréscimos anuais nos vencimentos básicos dos servidores entre 2026 e 2029. No caso do Senado, o vencimento básico da carreira inicial de auxiliar legislativo passará de 3.300 para 5.863. Já para o nível mais alto de consultor legislativo, vai de 13.000 para 24.000. Não só isso, mas eu tenho outras informações para vocês. O que foi aprovado na Câmara, o PL 179/2026 e no Senado, o PL 6.070/2026. Que já foi aprovado no Senado em dezembro e chancelado agora pela Câmara. Dá uma olhada só. Licença compensatória para quem acumula funções de alta complexidade. Deve ser uma complexidade incrível e uma dificuldade de trabalhar no Estado brasileiro. Pode gerar uma folga a cada 3 dias trabalhado e até 10 por mês. Puxa, eles estão precisando mesmo. E ser convertido em pagamento indenizatório, fora do IR e da Previdência. Incrível. Gratificações de... Nisso aqui eu sou liberal, tá? Você que sabe aqui no canal, eu sou mais desenvolvimentista, acho que o Estado tem que atuar na economia, acho que o Estado tem que diminuir a pobreza, a desigualdade e tal, mas nisso aqui eu sou liberal puro, bicho. Pode cortar. Não é nem liberal, não. É bom senso o nome disso aqui, tá? Não é nem liberalismo, é diminuir. Isso aqui o Estado tem que diminuir mesmo, bicho, que isso aqui dá nojo. Gratificação de desempenho, olha, parece até o setor privado isso aqui, né? Varia de 40% a 100% do vencimento básico, conforme metas. Integra aposentadoria e pensão, com regras específicas em cada caso. Lindo. Bom, se eu for falar tudo de penduricalho, essas coisas que eles aprovaram, é difícil até de entender, mas você sabe que é gambiarra, né? Agora temos uma boa notícia, porque parece que ele, Flávio Dino, olhou e falou o seguinte: meu irmão, essa parada tá errada. E não só essa de agora, mas como algumas outras também. Então, o nosso querido Flávio Dino foi lá e licença compensatória, auxílio locomoção, acúmulo de férias, são alguns, tá? Veja quais são os penduricalhos vetados por Dino. Decisão do ministro do STF, nesta quinta-feira, dia 5 agora, não afeta os salários determinados por lei. O salário ninguém tem problema, é meio alto, mas assim, dos males o menor, né, o salário em si. Com isso, a medida não vai valer para reajuste dos servidores do Legislativo, aprovado essa semana pelo Congresso, que é a parte do salário, tá? Ele tá agindo mais nos penduricalhos. Eu preparei uma tela para vocês dos penduricalhos que existem. Você vai falar, Daniel, não é possível. Sim, olha o que existe. Auxílio Peru, imagino que seja pro Natal, para nossa galera aí, né, que do estado, teria um Natal de maior qualidade, assim como auxílio Panetone, auxílio locomoção, que mesmo quem comprove que não se locomove para trabalhar, ganha auxílio locomoção, auxílio combustível, mas peraí, auxílio locomoção e auxílio combustível já é tipo uma variável dentro do auxílio locomoção, que podia ser tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, podia nem ter isso aí, né? Isso aí devia... O salário do cara já devia pagar. Ah, Daniel, mas aí o cara não ganha muito. Meu irmão, você quer ficar rico? Quer ganhar dinheiro? Vai pro setor privado. Faz que nem eu, sou do setor privado. Eu gosto de ganhar dinheiro também. Mas pra que ficar mamando nas tetas do Estado, meu irmão? Ainda mais quando o cara se diz liberal. Sou liberal de direita e defensor do Estado mínimo. Aí, quando tu vai ver a votação dos caras, tudo partido do centrão, da direita votando isso e da esquerda também. Gratificações de acervo processual. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Gratificação de acervo processual, a minha inteligência não chegou nisso aí ainda, tá? Licença compensatórias de 1 dia para cada 3 dias, que foi o que eu falei pra vocês. Auxílio iPhone, aí é bom demais. Com certeza, a galera aqui, ó, trabalha com celular, né? Pô, então, poxa, eles precisam de um celular aí pra poder trabalhar e prestar um ótimo serviço ao Brasil e não divulgar nenhuma fake news. Então, o nosso querido Flávio Dino foi lá e meteu a faca nessa parada. Daniel, o que muda na prática? Prazo, 60 dias para o Executivo, Legislativo e Judiciários revisarem e suspenderem verbas irregulares. Teto constitucional. Benefícios com caráter salarial devem respeitar o teto do STF, que é aqueles R$46 mil, você não pode passar disso. O que não entra nessa parada aí do Dino. Salários definidos em lei e gratificações já legalmente pacificadas, beleza? Então aí o STF, apesar de
ultimamente eu estou aí insatisfeito e bem desconfiado do STF, principalmente aí pelos casos do Banco Master, né, que a gente viu o nome de Xandão, viu o nome de Toffoli, de uma galera, fora outros ministros aí que têm relações bem estranhas. Ah, Daniel, mas o Xandão combateu as fake news? Ah, Daniel, mas foi importante. Sim, mas porque o cara fez uma coisa certa, quer dizer que todas as outras que ele faz é certo agora? Então aí, essa parada do Banco Master, pra mim, tem coisa muito estranha aí, tá? Mas do STF, sim, veio uma boa notícia. Cara, o Flávio Dino aí, olha só, o Flávio Dino é do PCdoB ainda, do Partido Comunista? Ou não? Não, acho que ele tá no PSB agora, né? Então aí tá aí, ó, um comunista, um socialista fazendo algo muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz com o Flávio Dino mesmo, nessa parada, ganhou vários pontos comigo nisso. Ah, Daniel, pode ser populismo, isso aí e tal, mas sim, ele vai ser candidato a alguma coisa, mas, mano, que seja populismo, não tá certo a medida? Então, a gente tem que apoiar. Está de parabéns aí ao ministro, pelo menos a princípio, tá? Depois, sei lá, o que pode mudar nisso aqui, mas assim, a princípio, a gente tem que comemorar. Outro tema, gasolina cai 16% na refinaria, olha só, mas o preço sobe 27% nos postos em 3 anos. Me diga que conta é essa? Como que a gasolina baixa de preço na refinaria e os postos sobem de preço, Daniel? Ah, e o setor privado convertendo tudo em lucro. Dá uma olhada no preço das refinarias, como foi caindo nos últimos 3 anos, e dá uma olhada no preço dos postos de combustível. Ah, Daniel, a culpa é dos impostos? Não me parece ser dos impostos. Daniel, a culpa é do preço da gasolina que está subindo do barril do petróleo? Não me parece ser isso. Me parece ser outra coisa, tá? Mas você que tem um estudo mais aprofundado, você pode me dizer que não são os empresários que muitos deles estão em cartel que estão fazendo isso. Inclusive, falando de combustível, porque aqui eu tenho lugar de fala pelo seguinte, ó. Eu sou do Amazonas e a refinaria do Amazonas vende a gasolina mais cara do país. E há muito tempo isso, tá? Veja que isso é uma notícia de 2023. E vou trazer uma notícia mais antiga ainda, ó. Privatizada há 2 meses no governo Bolsonaro, refinaria vende a gasolina mais cara do país. A refinaria da Amazônia, a REAM, né, que era lá a Isaac Sabá, tá? Quando era propriedade da Petrobras, aqui nessa foto, foi privatizada e hoje vende a gasolina mais cara do país. E você aí, morador do norte, morador da cidade de Manaus, deve saber do que eu estou falando. Isso que eu falo da galera, dos meus amigos do mercado. Eu falo, privatizar é melhor, privatizar é melhor. Querido, eu não sou contra a privatização, não. Se for claramente benéfica à população, eventualmente a gente, cara, pode privatizar. Não é um setor tão estratégico, nada assim, beleza, eu não sou contra isso não, tá? Lembra que apesar do meu lado aí mais social, eu também sou do mercado. Mas assim, o que eu não gosto, bicho, é essas maluquices do mercado de que achar que sempre privatizar é melhor. Cara, isso é uma ideologia burra, pô. Esses caras tinham que ir na China, bicho. Na China, isso aqui, ó, de gasolina descer de preço, barril do petróleo descer de preço e o preço do combustível subir, isso aqui não ia ter não. Porque o Estado controla bastante os preços lá, tá? E você também não pode me dizer que lá não tem setor privado. Lá tem setor privado sim, lá a galera fica bilionário, ganha dinheiro, tá tudo certo. Ou na medida do possível tá melhor do que aqui, né? O setor privado roda bem e o Estado roda bem. Agora, meu irmão, tá aqui, a gente tinha a refinaria aqui, beleza. Ah, mas vamos privatizar, porque eventualmente não bota um cargo político lá, que fica lá mamando nas tetas do Estado e tal. Privatizar vai dar mais lucro, né? Tá, beleza, vamos lá. E privatizou, beleza. Tá dando mais lucro? Tá dando mais lucro, sim. Mas assim, o que aconteceu com a gasolina? É a mais cara do país, pô. Tá dando mais lucro? Tá, esse lucro vai pra quem? É pra mim? É pra ti? Nem ações desse troço eu tenho, acho que nem ações o Grupo Atem tem. Então assim, peraí, entendi. Então meia dúzia de caras que são os donos estão lucrando mais. Aí o objetivo era esse, né? Dar mais lucro, é isso? Tá bom, essas 6 pessoas estão lucrando mais. Tá, beleza. E o estado inteiro paga a gasolina mais cara do país. Fala, aí isso foi bom? Não, é porque pelo menos não tem um cara lá do estado mamando lá, né? Tá, bicho, antes então tinha um cargo comissionado lá, estatal, né? Beleza, mas a gasolina não era tão cara. E isso tu achava ruim. Agora que a gasolina é a mais cara do país, não tem lá um outro funcionário supostamente mamando, mas tu paga a gasolina mais cara do país, tá bom agora, né? Agora não, tá legal. Pelo menos não tem o cara do estado lá. Cara, isso é pura ideologia maluca, pô. É puro liberalismo tosco. Então, de novo, eu não sou contra a privatização, dependendo do setor e dependendo se for claramente melhor para o povo. Agora, essa variação do combustível que a gente teve aqui em Manaus nitidamente piorou, tá? E por conta, sim, da privatização, fora esse movimento natural dos lucros dos empresários aqui, tá? Com a privatização foi pior ainda. Cara, isso aí não tem nem como eu ser a favor. Nem se eu fosse acionista desse negócio, eu seria a favor, tá? Porque já é o egoísmo puro, né? Um ou outro, meia dúzia de pessoas está lucrando em nome de muitas pessoas pagarem mais caro por um serviço até pior, tá? Bom, então esse foi o nosso resumo da bolsa dessa semana do canal Investland. Eu ia trazer mais coisas sobre a CPI, CPMI do Banco Master, mas creio que eu vou precisar de um vídeo para falar só sobre isso. E é isso aí, meus amigos e amigas, e a gente se vê no próximo vídeo.